meditando sobre algumas coisas, de compartilhar, sobre aquilo que Deus tem falado muito comigo. Para quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou muito fissurado com a questão de evangelismo, muito mesmo. Eu sou professor de escola, então assim, eu lido com os meus alunos de 11 anos até ensino médio, cursinho, e Deus me dá muita oportunidade. Já vi muito aluno meu se converter, já vi muito aluno meu ouvir o evangelho dentro da sala, já vi aluno meu começando célula na escola, já vi aluno meu fazendo muita coisa, mas já vi muito aluno meu se encantando com Cristo e abrindo mão de tudo. E esse termo avivamento, que é uma palavra muito usada aqui no Brasil, para várias questões, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, ela na verdade veio como tradução de uma palavra lá nos Estados Unidos, que era revival, que na verdade quer dizer reavivamento. Então, é novo para mim. Vamos lá. Eu estou falando isso, amigos, porque se a palavra é reavivamento, é porque já aconteceu e tem que acontecer de novo. Mas quando a gente fala aqui no Brasil avivamento, parece que é algo totalmente novo. Tenta perceber isso. A gente não usa reavivamento, a gente usa avivamento. Então, Jesus, eu quero algo novo, eu quero algo que o Senhor nunca fez, eu quero algo que o Senhor nunca deu. E isso pode ser bem perigoso, porque o melhor que Ele tinha, Ele já deu. E o que Ele deu já satisfez, entende? Não é uma questão daquilo que você vai poder alcançar, que você vai conquistar, do lugar que você vai chegar, daquilo que você vai ser reconhecido, do seu legado. Também é sobre isso no sentido da nossa vida, mas não é sobre aquilo que Deus ainda vai fazer com você. Entende? Aquilo que a gente anuncia para o mundo é algo que já foi feito, e a gente está oferecendo para as pessoas a oportunidade de entrar nisso. Então isso é muito louco, porque quando a gente fala avivamento, nós estamos falando então de daquelas que ainda não conheceram Jesus. Avivamento não é mais sobre a gente que já conhece o Evangelho. O avivamento é de quem ainda não conhece, meus amigos. Mas nós somos reaquecidos, nós somos renovados, nós somos transformados, nós somos amadurecidos. E cara, isso aqui é muito especial, isso aqui é muito, muito gratificante. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, eu estou muito feliz de fazer parte, de caminhar com essa igreja há quase um ano, aos poucos e agora para valer. Mas é independente disso, é independente de com quem eu estou. Se eu quero um avivamento, eu estou falando, Jesus, eu quero que as pessoas que não te conhecem, conheçam. E se eu estou clamando por isso, eu quero ser um instrumento disso. Ainda que eu odeie falar em público, ainda que eu odeie começar uma conversa, ainda que eu odeie anunciar o Evangelho do meu jeito, porque o seu jeito é um jeito que não filtra. E isso é muito difícil, porque ser muito honesto com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo vai te trazer de qualquer maneira ódio. Só que não é um ódio político, não é um ódio de direita e esquerda, não é um ódio econômico, não é um ódio de vestimenta, não é um ódio de Bíblia de papel, de celular, não é um ódio de música gospel, de música secular. É um ódio porque o amor que Cristo oferece não tem barganha. Você está oferecendo um amor que aquela pessoa não vai poder fazer nada para conquistar. E você precisa lembrar como é que isso te constrange, para que você entenda aqueles que não querem aceitar. Porque talvez você já está aqui há anos com Cristo na sua cabeça, mas você ainda não reconheceu a graça de Deus, cara. Meu Deus. Então será que você precisa de um reavivamento, porque de alguma forma o Espírito Santo está se apagando em você? Ou você ainda precisa de um avivamento? Será que você já sabe verdadeiramente que tudo que você é, fez e faz diante de Deus não contabiliza um amor maior? Não contabiliza, porque o amor total Ele já expressou. Total, meus amigos. Então você pode procurar, você pode procurar bastante, mas isso ainda vai ser um fardo, porque de alguma forma você ainda quer chegar diante de Deus e falar: Deus, olha o que eu estou fazendo, olha como é que eu mereço isso aqui. Jesus, eu tento ser fiel, então salva minha família. Cara, pode ser genuíno, mas você está pedindo totalmente errado.
Jesus, eu não sou fiel. E Jesus, por mais que eu tente, eu não consigo. Mas que a tua misericórdia que me alcançou um dia possa ser revelada neles também. Não depende de você. Descansa nisso. Mas aproveita que através de você a graça pode ser transformada. Eu estou falando disso porque eu queria começar hoje, se for possível, se der tempo, sei lá, muita coisa. Sexta aqui foi absurdo, ontem foi absurdo, e eu acredito que hoje o seu dia possa ter sido absurdo também, se você prestou atenção naquilo que Deus já está falando com você. Mas desde ontem veio muito forte comigo esse nome que o Bruno estava falando sobre Nínive. Nínive, para quem não sabe, era uma cidade esplendorosa. Pensa numa cidade que você quer conhecer. Fala aí, Valeria, vamos viajar para Paris. Pensa Paris, Londres, pensa em Roma. A Luana quer para Moscou, não sei por quê. Mas assim, pensa numa cidade muito incrível, onde tem muita cultura, muita beleza. Nínive era isso. Provavelmente você que já caminha com a igreja há muito tempo, você já ouviu falar sobre essa cidade, porque você com certeza já ouviu muita pregação sobre Jonas. E cara, eu queria deixar claro para vocês que Nínive era a capital do mundo naquela época. Então era uma cidade onde todas as pessoas que queriam crescer na vida, onde todas as pessoas que queriam construir alguma coisa, que queriam o melhor para os filhos, cara, lá é o lugar. E Deus vai mandar um profeta que não é ninivita. O povo que morava lá era um povo assírio, você já deve ter ouvido falar, mas não, é um povo guerreiro, tinha vários deuses, e o principal deles era o sol, porque eles acreditavam que o sol é um ser que você não consegue olhar diante dele. Você olhando para ele, seus olhos queimam. Quem que a gente conhece que não é assim? Mas o mais incrível é que eles achavam e acreditavam que esse sol que consome tudo perto dele é um Deus que precisa de sacrifício de sangue para ficar satisfeito. E eles davam esse sacrifício de sangue. Como? Com as guerras, conquistando outros povos, crucificando, torturando, empalando os povos, para que esse Deus recebesse o sangue e ficasse feliz. Você conhece outro Deus que aceitou um sacrifício de sangue? Por que eu estou falando isso? Porque, cara, a gente não conhece a cabeça de Deus. E Deus olhou para esse povo e teve uma misericórdia absurda. Se você tiver uma Bíblia aí, queria que a gente começasse o nosso caminho aqui no livro de Jonas, Velho Testamento, ok? Jonas, capítulo 1. Olha só, Jonas 1, tá bom? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: seja disponível, meu filho, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ei, fechou esse nome. Então vamos lá, Jonas levantou. O que o Senhor quer, Senhor? Eis-me aqui, estou voando, estou pegando fogo, estou cantando, estou louvando, estou moendo de palavra, cara, nossa, pai, estou muito apaixonado, eu quero morrer pelo Evangelho, eu quero viver as tuas palavras. Vai lá no povo que você odeia. Eu vou não. É isso, gente. Então agora eu quero que você pense muito rápido aqui com as pessoas que você trabalha, as pessoas que você estuda, os seus parentes insuportáveis, os seus vizinhos barulhentos. Eu quero que você pense neles. Eles são Nínive. Acabou a desculpa. Acabou a desculpa. Só que você pode fugir. E Jonas fugiu. E se você conhece a história, meus amigos, vai rolar aí naufrágio, vai rolar um peixão, uma truta do vizinho, vai rolar vômito, e vai rolar que finalmente o Jonas não vou brigar com o Parão, né? Não vou brigar com o Senhor, não vou brigar com o homem, então eu vou. Vou de má vontade, mas eu vou. E eu queria que você tentasse comigo agora. Jonas 3, por favor. Jonas capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pensar junto aqui. Começou Jonas a percorrer a cidade. Tenta imaginar isso. A maior cidade do mundo. O cara estava andando a pé, talvez um camelinho, um cavalo, né? E estava lá. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia:
daqui a 40 dias Nínive será totalmente destruída. Cadê o Jesus te ama aqui? Deus te ama. Não tem. Aqui está. Daqui a 40 dias esse lugar vai explodir. E Jonas por dentro estava metendo mora que explode. Porque para você que não sabe, o povo de Jonas, o povo de Israel, tinha um ódio profundo dos assírios, porque os assírios eram um povo que já tinham escravizado os judeus, tá? Então fica claro, era um povo que estuprou, escravizou crianças, homens e mulheres de Israel, e Deus chamou Jonas para ter misericórdia desses caras. Então peraí, mano, dá pra gente julgar Jonas? Não, que provavelmente seria a mesma coisa. Só que Jonas está lá, e olha o versículo 5, pelo amor de Deus, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei. Isso aqui que é muito absurdo. Jonas não foi pregar para o rei, ele foi pregar para o povo, cara. E não foi do poderoso que o povo ficou sabendo, foi do menor, que a palavra de Deus se espalhou, até que chegasse no governante, no político. E olha o que esse político fez: prende esse vagabundo. Não precisa, a gente é o maior povo do mundo. Não, a gente tem o maior Deus do mundo. Não, olha aqui, olha o que o rei fez, versículo 6. Ele se levantou do trono, tirou as suas vestes reais, se cobriu de pano de saco, se assentou sobre a cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, nem nada, nem ao pasto e nem bebam água, mas todos sejam cobertos do pano de saco, tanto os homens como os animais, e vamos clamar fortemente a esse Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará, se arrependerá e se apartará da ira, de sorte que a gente não morre. Viu Deus o que fizeram e como se converteram no seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha prometido fazer. Com isso, Jonas ficou extremamente irado. Nem vou preocupar com Jonas aqui hoje, não, tá? Porque ele gosta de verdade. Isso aqui dá mais 3 milhões de pregações aqui. Mas eu queria muito focar em Nínive. O que Nínive experimentou aqui? Foi um reavivamento ou um avivamento? Avivamento, cara. Esse é o avivamento do Velho Testamento. Um povo que nunca ouviu falar de Cristo, do menor ao mais absurdo homem. Cristo não, desculpa, sobre Deus. Jesus ainda não tinha vindo, mas eles não tinham nada. E por uma pregação de um homem de má vontade, mas conforme a graça e a capacidade de Deus, rapaziada, Deus depois dá um número aqui, mas a gente pode chutar fácil pela contabilidade total, 300 mil pessoas, cara. E você fica aqui louco quando Pedro prega e 3 mil converte. Mais 5 mil. Pô, aqui é 300, meu irmão. 300 de um cara má vontade. E aí? Então o que foi necessário aqui, amigos? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, vontade soberana de Deus. Acabou. Eu quero muito que você saia daqui entendendo que o seu papel de anunciar o Evangelho não é o papel de salvar as pessoas. Amigos, nós não ganhamos as almas, nós anunciamos o Evangelho. A alma é resgatada pelo Espírito Santo. Não dá uma glória que não é sua para você mesmo. Não contabiliza a salvação do seu nome, porque você é instrumento descartável. E glória a Deus por isso, porque senão você achava que você era um subdeus. E Deus não precisa de Hércules nem de Aquiles. Deus já teve o filho dele foi moído, tá ligado? Não tomou uns tapas na cara, foi moído. E nem pediu para você autorização. Posso morrer por você, William? Eu vou lá e depois você valoriza. Cara, isso aqui é um avivamento.
Isso é um avivamento da maior cidade do mundo, do maior império do mundo. Que isso, velho? Só que agora talvez quem tem Bíblia de papel e as páginas estejam um pouco grudadas. Queria que você abrisse no livro de Naum. Ih, rapaz, não abertou. Daqui que seja. Não, o famoso não. Naum. Leia Naum, meus amigos. É um poema. É uma profecia destrutiva em poema. Então Deus fala assim, ó, rebenta com tudo, mas faz com rima. É tipo isso, tá? É muito animal, de verdade, ó. Dá pra fazer um Beethoven aqui e falar, ah, morreu. Ó, Naum capítulo 1. Olha como é que começa isso aí. Espero que você tenha achado a Bíblia de papel, senão, mais uns segundos aí. Vamos lá, Naum é depois de Miqueias, ele também não vai ajudar, né? Então vai seguindo, pega aí Daniel e vai andando. Você vai chegar em Naum. Ou sim, vamos lá. Deu muito celular também, aí. Naum capítulo 1, olha o começo. Você está prestando atenção, você vai entender. Sentença de destruição contra Nínive. Mãe! Isso aqui é 100 anos depois de Jonas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que a gente está conversando. Por que a gente precisa de um avivamento? Porque a gente se esquece de Deus. Acabou aqui, filho. Nínive conheceu Deus, Nínive se arrependeu, Nínive desfrutou de uma mudança de caráter, de uma mudança de personalidade, de uma mudança de atitude, mano, de humildade, jejum até dos porquinhos. Os porquinhos não entendendo nada, eles não podiam comer porque está de jejum, porque isso também era pecado. E era todo mundo se arrependendo. E era o rei, era o príncipe, era o governante, era o mendigo, era o Zé Ruela, era a prostituta, mano, era o professor, era o médico, era o dentista. Todo mundo, velho, do maior império do mundo se arrependeu. 100 anos depois, sentença de destruição contra Nínive. Quem você acha que é na fila do pão para achar que você também não é igualzinho? Amigos, eu estou falando de uma parada que você passando as páginas da sua Bíblia você vai encontrar, mas talvez você nunca tenha percebido isso Naum. Talvez você tenha pulado Naum, você não entendeu nada. Ah, essas profecias que já foi, né? Mas você passa um retão, igual a genealogia. Aí começou o Metusael, filho de Melaleque. Ah, pelo amor de Deus. Então, Deus, vamos lá, cadê Jesus? Cara, você perde tanto. Mas você perde tanto, velho. Porque você ignora o que Deus está fazendo na história. E aqui eu estou mostrando para vocês um avivamento do Velho Testamento e o fim dele. Sabe onde é que é a Síria hoje? Sabe onde é que é a cidade de Nínive hoje? Um país chamado Irã. Irã está entre os 5 países que mais matam cristãos do mundo. É um país que está em guerra civil há 35 anos. Onde mulher não pode estudar com homem, onde mulher não pode tirar carteira de motorista, onde mulher não pode ser fisioterapeuta, onde mulher não pode, muito menos, entrar na sinagoga deles e falar sobre Deus. Qual é o preço de um avivamento em que a gente não valoriza? Qual é o preço de experimentar a presença de Deus e ficar com dó da próxima geração, porque a palavra de Deus é muito puxada? Qual é o preço, assim como o Bruno falou ontem, de eu focar na educação do meu filho muito mais sobre universidades do que sobre... Qual é o preço, amigos? A gente está vendo aqui. E olha o que Deus fala através de Naum. Vou falar para você, que Deus ripe, paz e amor aqui, você vai ficar... Olha o versículo 2. O Senhor Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, reserva a sua indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, mingua todos os rios da região. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e
e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua ira? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Que não? O que é isso? Ele desce a porretada e termina. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O problema é confundir bondade com injustiça. Meus amigos, se a gente pegou o justo é que esse pecado tem um preço. Se a gente não se arrepende, o justo é que eu colha o meu pecado não arrependido. Será que você consegue começar a fazer uma relação do porquê que Jesus veio? Jesus veio para cumprir uma justiça, amigos. E essa justiça, ela está diretamente ligada a eu e você estarmos respirando. Assim, o fato, eu sei que é meio louco isso aqui, mas é louco mesmo, feio. O fato da gente estar respirando agora prova que a gente merece morrer. Sabia disso? Porque nós carecemos da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a santidade dele. E a santidade de Deus é algo, como é que eu vou dizer? Intocável. É algo insujável, insubstituível. E o que é o pecado? O pecado é eu ver, conhecer a glória de Deus e ainda assim errar o alvo. Então quando eu erro o alvo, ainda mais porque eu quero, eu estou literalmente pegando a única coisa preciosa do universo, que é Deus, e falando, agora não. Gente, o pecado não é sobre a gente falar assim, não, você fez algo errado. O pecado é sobre eu rejeitar Deus. A nossa rejeição de Deus fez com que o único caminho fosse Jesus. E o único caminho, que é Jesus, é pela morte dele. Porque a morte dele trouxe a ira de Deus nele, cara. Então toda essa ira reservada para Nínive também é para a gente, meus amigos. Porque nós não somos menos pecadores que Nínive. É por isso que a gente vai falar de Jesus até morrer. É por isso que o mundo está pedindo um avivamento. Porque eles precisam conhecer que o fim não é esse para quem crê em Cristo. Mas o problema, meus amigos, é você chegar, andar e caminhar dizendo sobre Cristo e não conhecendo esse Cristo. Porque Nínive jurou conhecer Deus, mas 100 anos depois. Nínive foi uma cidade destruída por 3 povos. Se você continuar lendo, na onde escreve quais eram os pecados de Nínive, do que eles não se arrependeram e como Nínive foi destruída. Só que isso aqui foi uma profecia profetizada 60 anos antes da destruição. E é tão rico os detalhes, meus amigos, tão ricos os detalhes, que se você ler a história e ler a profecia, você fica, cara, olha o cuidado de Deus comigo com o livro de Naum e eu nem tchum. Então, de verdade, toma cuidado com aquilo que Deus deixou para você e você fala agora não. Muito cuidado. Tudo bem até aqui? Sim. Então agora a gente vai para João 16. João 16 é Jesus batendo uma prosa com os discípulos, já avisando a rapaziada que, o fim estava próximo, mas os discípulos sempre com um delay absurdo, não entendendo nada, perguntando as coisas assim, nossa, que nós perguntaríamos,
Mas olha que coisa incrível que Jesus disse aqui. Vê se você consegue acompanhar. João 16, versículo 7. Eu digo a verdade a vocês, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, parceiro. Ei, rapaz. Da justiça, desculpa, do pecado porque ninguém crê, da justiça porque eu vou para o meu Pai, vocês não vão me ver mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Agora olha isso aqui. Tenho ainda muito que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará a toda a verdade, porque Ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que virão. Agora o versículo 14, para provar que você é uma pessoa salva em Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e irá anunciar quem eu sou. Como é que você sabe que você é uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida? Como é que a gente sabe que você não é uma pessoa que precisa do avivamento? Você já está avivado. Se a sua vida glorifica quem Ele é, se a sua vida glorifica quem Ele é, o Espírito Santo está em você. Se o Espírito Santo está em você, meus amigos, é tempo da gente levar o avivamento para onde ele não chegou. Só que isso aqui é uma promessa, não é um negócio. Ele não está falando, ô velho, você vai ter, se você não tem, mano. É sobre Jesus, você é o meu Salvador, a minha vida é tua, e que eu seja teu para sempre. Gente, é sobre obediência. É obediência. E aí, onde é que a gente vai? Para quando o Espírito Santo vem? Atos, vamos lá. Eu preciso passar nisso aqui com vocês, porque 4:32. Olha só. Nínive, avivamento. Desperdiçado. Jesus veio, prometeu o Espírito Santo agora para toda a carne, e ele desce em Jerusalém, meus amigos. Vai ler Atos 1 e 2 lá que você vai ficar louco. E agora olha o fruto da presença do Espírito Santo na igreja. Olha o 4:32. Da multidão dos que creram era um coração e uma alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que é isso aqui, amigos? Avivamento, velho. Quem nunca foi numa pregação, num culto, numa conferência, num acampamento, que alguém usou o termo: a igreja primitiva precisa voltar, a igreja de Atos que era de verdade? Ei, rapaz, essa igreja não tinha defeito, não. Ah, se eu tivesse lá. Quem que convenceu você dessa loucura, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vê aqui é a descrição de Lucas sobre o que ele presenciou da igreja surgindo. E ele testemunhou e mandou essa carta para várias pessoas, para que as pessoas soubessem o que é uma igreja, para que as pessoas soubessem o que é vida na vida, o que é discipulado, cara, o que é renúncia, o que é devoção, o que é o Espírito Santo no meio daqueles que creem. É isso aqui, mas isso aqui é um pouquinho. Só que o tempo passou, meus amigos. A gente está em 2021. Você está vendo isso aqui acontecer? Dentro da sua casa. Você consegue abrir mão do que é seu com seu pai e sua mãe? Você consegue pagar um lanche para o seu irmão? Sabe que a gente consegue perceber
que o Espírito Santo dentro de você te capacita a viver isso aqui. Mas você não precisa estar junto aqui para viver isso aqui. Porque agora, cara, você que tem o Espírito Santo precisa levar o avivamento. Você tem que parar de esperar o Leandro visitar a sua casa, para que lá seja anunciado o Evangelho. Enquanto você já foi totalmente evangelizado aqui, já entregou sua vida para Cristo. Como é que pode, meus amigos? Como é que pode a gente depositar a responsabilidade da salvação nos pregadores do domingo, sendo que de segunda a sábado o pregador sou eu e eu não omito, cara? Amigos, isso aqui não é uma parada utópica, não é uma parada, nossa, quando a gente chega lá a gente está bem. Não é sobre isso, é sobre viver. E o preço disso aqui foi morte, rapaziada. Vai ler Atos aí, você vai ver que foi todo mundo regaçado. Nero crucificou todo mundo, botou piche no corpo e colocou fogo para que os cristãos virarem tochas. E virou para os caras e falou: vocês não querem iluminar o mundo? Não querem ser luz do mundo? Então brilha para Roma. Nero botou fogo na cidade de Roma e culpou os cristãos. Nero e os outros imperadores colocou os cristãos dentro do Coliseu para ser comido por tigre, para ser moído por elefante, para ser trucidado por gladiador. E sabe o que os historiadores romanos escreveram? Que aqueles cristãos eram pirados. Por quê? Porque na hora que o leão estava chegando eles estavam assim, cara. Eles estavam assim, cara. Sabe por quê? Mas eles estavam assim porque eles diziam: me matem, porque eu estou indo para o meu amado. Isso converteu Roma. Isso converteu Roma. Gente, não sei se você gosta de história, mas tem um imperador chamado Constantino. Esse cara era o imperador de Roma e ele era um deus para Roma. Deus. O passava, a rapaziada estava: ave César. Esse maluco falou: Deus nada, Deus é Jesus. Como o evangelho chegou nele? Avivamento. O que é avivamento então? É a minha salvação manifestando salvação na vida dos outros. Acabou, filho. Não é sobre os instrumentos mais, nunca foi. Não é sobre performance nossa, cara. Não é sobre o nosso estilo de vida, no sentido de vestimenta, no sentido de música que eu escuto. Cara, não é sobre eu não saio sábado à noite, não, eu fico em casa. Não é sobre isso. Não é sobre os não podes. É sobre, cara, eu tenho uma salvação dentro de mim que ninguém nesse mundo vai oferecer, e eu me omito porque eu não sei falar. Cara, só que a gente não acaba aqui. Vamos para o Apocalipse. Revelation. Apocalipse. Apocalipse 3. Tá bom? Apocalipse 3. Apocalipse 3. Isso aqui é uma carta para uma igreja, na cidade de Sardes. Tudo bem? Olha o que Jesus fala. Desculpa, gente, aí é versículo 1. Viajei, tá? 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sejam vigilantes, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembre do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende. Porquanto, se não vigiar, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Mas você tem, apesar de tudo, Sardes, poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tenta responder essa pergunta para você, tá? Isso aqui é sobre a volta de Jesus. Tudo bem? A volta de Jesus. A igreja é a noiva que espera o seu noivo quando ele voltar. Se ele vai voltar, porque ele já esteve aqui. É isso que nós cremos. Jesus veio e vai voltar. A gente não sabe quando, mas a gente pode perceber os sinais. Jesus volta para as igrejas de Apocalipse. Ele não volta para a igreja de Atos. E você está saudosista, achando que aquilo que você viveu é a única coisa que presta. Não estou vendo Jesus falar isso aqui, cara. Ele está falando de maturidade. E no processo de maturidade eles perderam. Nínive viveu o avivamento e desperdiçou o avivamento. É nós, cara. É nós isso aqui. Então, amigos, eu quero viver isso que Jesus prometeu aqui. De modo nenhum, cara, eu negarei vocês, mas eu confessarei o nome de vocês para o meu Pai. E por que ele faz isso? Porque você perseverou até o fim. E você perseverou porque o Espírito Santo está em você, cara. E o que é perseverar? É quando você já tem todos os motivos para desistir. Eles já estão claros, a sua razão já te explicou, cara, chega. Mas você pela fé se mantém. Continua. Por quê? Porque você não se move mais pelas pessoas que são salvas. Você não se move mais pela galera que está animada. Você não se move mais se as coisas são como elas eram antes. Você se move porque você espera quem prometeu isso para você. Gente, isso aqui é individualizar a responsabilidade de cristão e de cristã que você carrega. Seu discipulador, cara, sua discipuladora não vão te arrastar, cara. Porque o papel deles não é esse. Você não vai arrastar aquelas pessoas que você chora porque não são salvas. Não vai. E agradece a Deus por isso, porque o seu sangue não serve para isso. Mas quem tem o sangue precioso para isso já fez e já te chamou para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com verdade, anunciar o Evangelho com piedade, com humildade e confiar nele. Porque para fechar, Lucas 21. Não, desculpa, Lucas 17, tá? O André perguntou se eu ia pregar Isaías 6. Hoje não. Lucas 17, 26, cara. Eu lembro do ler na aula de Apocalipse aqui. Escatologia, desculpa. Aqui está Jesus de novo, sentaram com a rapaziada curiosa, igual aparece alguém, né, ansioso, o que vai acontecer, como é que vai ser, qual é o sinal, onde eu vou estar? Aí Jesus fala, vou dar uns spoilers aqui, mas eu vou dar uns spoilers assim, ó, de umas épocas doidas, você não vai entender nada, mas vai achar que entendeu. Vamos lá. Assim, desculpa, 17, 26, tá, gente? 17, 26, Lucas 17, 26. Aleluia. Perdão. Ô Senhor. Desculpa, pessoal, por favor. Vamos lá, 26. Assim como foi nos dias de Noé, serão também os dias do Filho do Homem. Comiam, lanchinho depois?
bebiam, não mais, casavam, bem calando, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Por que o que isso aqui tem a ver, amigos? Isso foi uma coisa que me despertou, assim, lendo, acho que foi hoje de manhã. Se eu ficar perguntando, já sabe o que você vai falar hoje? Eu não sei. Vê se faz sentido. Jesus está falando aqui da volta dele também. A gente acabou de conversar que aquelas cartas de Apocalipse estão falando sobre a volta dele e sobre como as igrejas provavelmente estarão na volta dele. Se você já leu a história de Noé, espero que sim, mas se não, rapidinho. Cara, segundo o que a palavra diz, amigos, de toda a humanidade, só Noé foi achado justo. Um justo. E Deus escolheu, levantou ele, chama a rapaziadinha e vamos montar uma arquinha. Essa arca vai durar uns 400 anos, mas monta aí. E foi. A Bíblia não disse se ele murmurou no processo, e a gente não precisa saber disso. Ele completou a obra. Ele não tinha noção do que era, mas ele sabia que Deus tinha dito. Jesus, presta muita atenção nisso, você que se considera cristã, principalmente você. Jesus está comparando a volta dele com a vida e história de Noé. Tenta analisar. Seu vizinho começa a montar uma arca do tamanho do quarteirão. Só que a hora que você está vendo ele martelando é a hora que você está indo trabalhar. 15 para 7. Pagar as contas, tudo. Jogar um futebol. E o raio do vizinho estava montando um negócio que... Ô Turico, o que você está fazendo aí? Paz, estou montando uma arca. Por Deus que disse. Ô pastor, ô vizinho. Pensa que a vida do Noé era isso, entende? Uma piada, porque ele estava esperando acontecer algo que, gente, irracional. Você é esse cara. Você espera algo irracional. Você espera que o cara que morreu na cruz ressuscitou. Isso aí já acabou. Mas que já faz 2020, sei lá quanto. E você não acredita que ele vai vir do céu? E ele vai vir e vai definir a humanidade toda, cara. Ele vai levar aqueles deles pro céu. Ou você acredita? Você acha que você é mais normal que Noé? Você é muito mais louco, porque a arca ainda dá pra ver. Jesus não dá, meu. A volta de Jesus é exatamente assim. Agora olha o que Jesus diz. O que nós, seres humanos, estaremos fazendo quando ele voltar? Comendo, bebendo, casando, dando-se casamento. Eu calando conversando disso antes de casar um pouco no carro, mas a gente foi interrompido, não terminamos essa conversa. Eu fiquei com isso esse tempo todo. Eu falei, rapaz, quando é casar não vai conversar disso, ainda não deu. Porque eu também não sabia como puxar esse assunto, porque eu não tinha resposta. Porque a gente estava pensando assim, uai, mas Jesus fala de um jeito, então, será que ele está meio que tipo criticando, não é para casar? Mas pô, família não é projeto de Deus? E você começa a estar no dilema, velho. Gente, a igreja toda fala sobre casamento, sobre família, sobre... E aqui ele está falando mal de quem está comendo, bebendo, casando, e a arca acontecendo, tipo, está falando mal de quem sabe que Jesus vai voltar, ouve sobre isso e continua a vida como se não fosse acontecer. Aonde que Jesus está falando que as pessoas estavam avivadas? Sabe por que eu falo isso, amigos? Porque nós cremos que nos últimos dias haverá um avivamento que a gente nunca viu. Só que o problema é que se a gente olhar para esse avivamento final, Maranata, uou, e a gente pensa, o maior de todos os tempos, não é sobre quantidade, não é mesmo. Lembra que Jesus disse?
Alguns poucos ainda estão com as vestiduras brancas. Alguns poucos. Só que a devoção desses poucos vai sacudir o mundo de ódio. Não é glorioso, entende? Não é glorioso. Não é glorioso porque Jesus nem mencionou. Jesus mencionou que o que vai ser visível é comer, beber, casar e entregar os filhos para casamento. Isso é glorioso. Daqui a 10 anos você quer estar como? Se sua primeira resposta foi casado com filhos, essa é para você, parceiro. O avivamento faz com que a primeira coisa que eu penso é que daqui a 10 anos, eu quero estar com Cristo. Mas se eu ainda quero que a volta de Cristo demore, porque eu ainda quero ter minha casa própria, porque eu ainda preciso formar na faculdade, porque eu ainda preciso ter filhos, porque eu ainda preciso conhecer Moscou, porque eu ainda preciso andar, porque eu ainda preciso ser, ainda preciso fazer, cara. Eu sou aquele que está rindo de Noé, mano. Porque Noé está esperando. Noé não sabia que ia demorar 400 anos, mas ele começou a construir no outro dia. Você não sabe quando ele vem, mas eu preciso esperar ele agora. Mas ele prometeu que ele só vem quando todo homem e mulher ouvir sobre ele. Então peraí, a volta dele está me convocando para levar o avivamento para quem não conhece, para que a gente alcance Nínive, mas para que a gente alcance mais bem. Estão conseguindo perceber, amigos? O Velho Testamento teve um avivamento e eles desperdiçaram. O Novo Testamento teve um avivamento e eles desperdiçaram. E o que é desperdiçar um avivamento? O que é desperdiçar um avivamento, amigos? É eu esquecer de me arrepender. Arrependimento nunca vai ser sobre pedir desculpa. Nunca. Arrependimento vai ser sobre esse caminho eu não tento mais. Não interessa. Eu com a minha namorada, eu com o meu namorado caí em fornicação. Deus me desculpa, a gente não vai cair mais. Mas eu ainda vou tentar os mesmos caminhos para tentar não fornicar. Cara, se é esse lugar onde você peca, não é sobre você ir lá de novo para ver se você aguenta. É sobre você nem abrir a porta. Passa reto, velho. Você vai ser piada por isso. Talvez seu namoro está precisando parar de beijar. Nossa, mas é muito radical. Cara, que seja radical por Cristo, mano. Que você valoriza tanto o seu par, que você entende que ali é o lar de Deus, que vale a pena, cara. Pelo amor de Deus, é um beijo, velho. E ninguém está falando sobre ser fácil. A gente está falando aqui sobre temor, cara. E se o seu par não quer aceitar algo assim pelo bem de vocês dois, talvez não é para ele ser seu par. Mas provavelmente você quer casar mais do que a volta de Cristo. Meu Deus. Nínive queria ser gloriosa, mais do que confessar o único Deus. Ela voltou para o Deus Sol. E vocês viram o que aconteceu? Você conhece Cristo. A pergunta é: para onde, para quem e por que você quer voltar? Se ele não pediu para você voltar, ele disse: ide, cara. Ide, pregai, fazei, batizai. E qual que é o fim disso? Morte, meu irmão. Morte, cara. Primeiro para mim, se necessário for, pelo meu próximo. Mas é morte, amigos. E nós estamos falando de uma morte que eu acredito que dói muito mais do que uma punhalada. É a morte da opinião que as pessoas têm de você. Isso aqui, cara, isso que é meu coração para valer, entendeu? Eu trabalho com mais 15 professores. Eu tenho 550 alunos. Eu não quero mais que a lembrança deles de mim seja:
cara, que aula maneira. Se for legal também, mas eu quero que a lembrança dessa molecada diante de mim mano, ele tentou falar do Deus dele. E eu fiquei pistola com isso. Nem falo mais com ele. Mas quem vagabundo tentou falar do Deus dele. É sobre isso, meus amigos. É sobre isso, cara. É sobre isso aqui. Alguns poucos, mano. O último avivamento de todos, o avivamento apocalíptico. Eu tenho muita convicção que será nos esgotos, mano. Será em lugares extremamente desconfortáveis. Não vamos ter um microfone. Só que ele já começa agora. Quando eu literalmente vou para o meu emprego, convicto de que eu posso ser demitido por Cristo, que eu posso perder minha faculdade e minha vida financeira por Cristo. Mas não porque eu sou um bitolado, mas é porque eu entendo, cara, que o Evangelho não se negocia. Que, mano, eu não posso morrer antes que as pessoas que eu convivo não conheçam aquele que me salvou. Deus nos capacite, amigos. Lembre-se disso. Aonde o Espírito Santo não foi avivamento, mas aonde ele habitou, reavivamento. E analise bem se o que você precisa é reavivamento. Na verdade, vergonha na cara de obedecer o que ele já fez. Até que ali fora seja o lugar do culto. E não precisa de muito, amigos. A gente perde estrutura, a gente perde muita coisa. Mas coração devoto, cara. Discípulos devotos vão construir essa arca.